Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai discutir os mecanismos de controle da fome e da saciedade e também os mecanismos de controle do processo digestivo. Tudo bem? Então eu queria começar a aula fazendo uma pergunta bastante básica, que é por que a gente come? Ou por que a gente come aquilo que a gente come? É uma pergunta meio esquisita, mas ela está por trás disso. Quais são os mecanismos que determinam a nossa fome, nossa saciedade, o nosso gosto por determinados tipos de alimento e não por outros? O que está envolvido nisso? O ser humano é um bicho bastante complexo, na medida em que não é só a biologia que determina essas coisas, vocês sabem disso. Nos animais, a biologia tem um impacto muito maior do que na gente. Hoje a gente vai falar de biologia, mas a gente tem que lembrar que nosso comportamento alimentar ele é determinado também por fatores socioculturais, por fatores que extrapolam um pouco a biologia. Por exemplo, é a nossa cultura que determina o tipo de dieta que a gente tem. A dieta que a gente tem é diferente da dieta de um esquimó, que é diferente da dieta de um oriental e por aí vai. Vocês sabem disso. Então, o que a gente come é, além de ser determinado pela nossa biologia, também pela nossa cultura. E o quanto a gente come, quando a gente come também, embora existam fatores biológicos, é o que a gente vai ver hoje, existem também fatores culturais. Eu estou lá assistindo TV e passo uma propaganda bem da comida que eu gosto, do sanduíche que eu gosto. Eu começo a ficar com fome porque vi aquela propaganda. Então, existe esses fatores socioculturais que determinam muito do nosso comportamento alimentar. No entanto, a gente vai ficar focado na biologia hoje, claro, é o nosso tema, focado na fisiologia desse processo. Mas antes eu queria fazer uma reflexão evolutiva com vocês, e pensar qual que foi o cenário nutricional em que a gente evoluiu, em que a nossa espécie evoluiu. Pensa o quanto era difícil para os primeiros hominídeos, para os primeiros homens, lá no passado remoto, conseguir alimento. Eles tinham que fazer um esforço danado, gastar uma energia danada para conseguir um alimento que era raro, não era fácil. Então, eles passavam grandes períodos de jejum. Era difícil conseguir alimentos calóricos, alimentos ricos em carboidrato, ricos em açúcares, ricos em gordura. De maneira que, muito provavelmente, essa é a hipótese defendida por muita gente, ao longo desse processo foi selecionado um tipo de genótipo, que é um genótipo poupador, um genótipo que trabalha no sentido de poupar energia, de armazenar, quando eu consigo comer alguma coisa, quando eu consigo ingerir caloria, armazenar o máximo que eu puder dessa caloria, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, num cenário em que era difícil eu conseguir a comida, eu tinha restrição calórica. Esse genótipo também provavelmente foi selecionado no sentido de favorecer indivíduos que gostavam de alimentos calóricos, alimentos com bastante gordura, com bastante carboidrato, porque eram esses alimentos que forneciam a maior quantidade de energia. Tudo bem? Acontece que tudo isso mudou. Depois do advento da agricultura e mais recentemente do processo de industrialização, a gente tem um cenário oposto agora, a gente tem normalmente abundância de comida. A gente tem, eu vou no bar da esquina e compro um pacote de salgadinho que tem sei lá quantas centenas de calorias. Então é muito fácil conseguir caloria hoje. Eu não preciso de todo aquele esforço, eu tenho um mundo de abundância de caloria. No entanto, eu herdei esse genótipo poupador dos meus antepassados. Isso ajuda muito a gente entender, primeiro, por que a gente vive uma epidemia de obesidade como a gente vive atualmente. Eu tenho um genótipo poupador, num cenário de abundância de nutrientes. Isso ajuda a entender também nossa preferência por alimentos supercalóricos, por alimentos com excesso de gordura, com excesso de carboidratos. Todo mundo aqui, tenho certeza, prefere um bolo de chocolate cheio de cobertura a um prato de alface. Tem muito mais caloria no bolo do que no alface, e a gente gosta mais desses alimentos, provavelmente porque herdamos esse genótipo dos nossos antepassados. Tudo bem? Com isso em mente, eu queria investigar com vocês quais são os mecanismos de controle do nosso peso alimentar, da nossa massa alimentar. Os mecanismos de controle fisiológicos e, principalmente, agora no começo da aula, mecanismos de controle neural, hormonais e neurais desse processo, da fome e da saciedade. Algumas décadas atrás, lá pelos meados do século XX, os cientistas começaram a perceber que existiam mecanismos homeostáticos de controle do peso corporal. Por exemplo, se eu pego um rato
pesando em torno de 400 gramas, né? E deixa esse rato em privação de alimentos, começa a colocar ele com pouco alimento, ele começa a perder peso, claro, né? Lembrem lá da nossa aula de metabolismo. Ele começa a gastar mais do que ele ingere, ele começa a perder peso, até o momento em que, se eu cessar esse período de privação alimentar, esse rato agora, para compensar essa perda de peso, ele começa a comer mais do que ele comeria normalmente, até chegar em valores, né, nos valores iniciais, né, de modo a atingir de novo essa estase, né, esse equilíbrio do peso corporal. Ao contrário, né, se eu fazer esse rato entrar num regime de alimentação forçada, ele vai começar a ingerir mais alimentos do que ele gasta de energia, e ele vai começar a ganhar peso, ele vai começar a engordar. Se eu, no momento em que eu paro esse regime de alimentação forçada e deixo ele livre para comer, ele naturalmente começa a comer menos e volta lá para o peso normal dele, de 400 gramas. Ou seja, esses resultados indicaram para os cientistas que existe algum mecanismo ou alguns mecanismos responsáveis pela manutenção desse peso corporal. E algumas hipóteses foram aventadas para tentar explicar isso. Uma delas foi a hipótese glicostática, que propunha que era um nível de glicose na nossa corrente sanguínea que mediava, né, que sinalizava para o organismo o quanto de comida, né, o quanto de alimento deveria ser ingerido. Outra hipótese era a hipótese lipostática, né, que propunha que era a quantidade de gordura, né, a quantidade de tecido adiposo que sinalizava para o organismo o quanto que deveria ser a ingesta. Hoje a gente sabe que a coisa é muito mais complexa do que isso, né? Provavelmente existe uma mistura dessas duas coisas e vários outros fatores determinando a nossa ingesta, e é sobre isso que eu quero começar a conversar com vocês hoje. Tudo bem? Bom, ainda lá no século XX, né, várias décadas atrás, os cientistas começaram a perceber que existia uma estrutura fundamental para o controle da fome e da saciedade, né, uma estrutura da qual a gente já falou bastante aqui em aulas anteriores, que é o hipotálamo, né? Fica aqui no diencéfalo, uma estrutura lá no sistema nervoso central, que parece ser chave para esse processo, né, para os mecanismos relacionados à fome e à saciedade. O que os cientistas perceberam, né, várias décadas atrás? Que se eu pegar um rato, e aqui está uma representação do hipotálamo de um rato, e se eu fizer uma ablação, ou seja, uma remoção cirúrgica de alguns núcleos hipotalâmicos, aqui no hipotálamo lateral do rato, está representado em rosa aqui, um de cada lado, esse rato ele para de comer, ele entra num estado de afagia, ele deixa de comer, ele deixa de sentir fome, deixa de procurar e deixa de ingerir o alimento. E com isso vai perdendo peso, vai ficando com inanição, ele vai perdendo cada vez mais peso. O oposto acontece se eu fizer uma remoção cirúrgica, né, uma ablação de núcleos aqui ventromediais, né, núcleos que estão mais mediais aqui no hipotálamo. Se eu fizer isso, o animal entra num estado de hiperfagia, né, esses núcleos estão representados em verde aqui. O animal começa a comer cada vez mais. Né, ele não para de comer, ele não para de sentir fome, ele deixa de sentir saciedade. E com isso ele começa a ganhar peso, ele começa a engordar. De maneira que, com base nesses resultados iniciais, os cientistas propuseram que no hipotálamo existiam dois centros, né? Um centro da fome, né, aqui no hipotálamo lateral, em rosa, e um centro da saciedade, em verde, aí no hipotálamo ventromedial. Um centro responsável pela minha sensação de fome, um centro responsável pela sensação de saciedade. Né? Se eu leso o centro da saciedade, o animal deixa de se sentir saciado. Se eu leso o centro da fome, o animal deixa de sentir fome. Tudo bem? A partir desses resultados, né, de décadas atrás, o pessoal foi buscar quais são efetivamente esses centros e quais as substâncias que medeiam essas duas sensações de fome e de saciedade. E a gente sabe que a coisa é muito mais complexa hoje do que se supunha lá no início das pesquisas. A gente sabe hoje que o hipotálamo, embora seja o grande centro integrador, né, seja uma estrutura-chave nesse processo, existe também a participação, por exemplo, do tronco cerebral, né, de alguns núcleos lá do tronco cerebral. Existe a participação do córtex cerebral, né, regiões límbicas lá do córtex cerebral. Então, o hipotálamo ele é um centro integrador importante, mas não é a única estrutura. Né. E a gente conhece hoje também várias substâncias que, como eu disse, sinalizam tanto a fome quanto a saciedade. No caso da fome, a gente chama essas substâncias de substâncias orexígenas, substâncias que geram fome.
E a principal delas é a grelina. Vocês eventualmente já ouviram falar, né? A grelina às vezes é conhecida como o hormônio da fome, né? É um hormônio que age lá no sistema nervoso central e produz a sensação de fome. A grelina ela é produzida em várias partes do organismo, principalmente no estômago, quando o estômago está vazio há algum tempo. O estômago ele está vazio, ele começa a produzir grelina, a grelina age no sistema nervoso central e produz fome, entre outras ações. Tudo bem? Tenho também, a gente conhece hoje, algumas substâncias que são anorexígenas, ou seja, que inibem a fome, que produzem saciedade. Eu listei algumas aqui, algumas substâncias e alguns processos que produzem saciedade. O primeiro deles é o processo de distensão gástrica. Vocês sabem disso, eu acabei de comer, fiz aquela refeição, meu estômago está super dilatado, super distendido, porque ele está preenchido lá com o bolo alimentar. Essa distensão, ela é sinalizada para o sistema nervoso central, via nervo vago principalmente, e sinaliza o sistema nervoso central, é um sinal de saciedade. Além disso, eu tenho outras substâncias, por exemplo, a colicistocinina, que é uma substância que a gente vai falar bastante aqui hoje, que também é secretada principalmente pelo intestino delgado, que vai agir no sistema nervoso central, também sinalizando saciedade. Eu tenho dois hormônios descobertos mais recentemente, o peptídeo Y e o GLP-1, que são produzidos no intestino delgado, quando o alimento chega lá, e que também são sinalizadores de saciedade para o sistema nervoso central. Além da insulina, o papel da insulina já é conhecido há um pouco mais de tempo, também como um sinalizador de saciedade. Vocês sabem que quando a gente come, o aumento da nossa glicemia sinaliza o pâncreas a produzir insulina. O papel da insulina a gente vai ver em aulas futuras, mas é promover a entrada da glicose nas células e, concomitantemente, a insulina é um sinalizador também de saciedade. Essas substâncias têm sido muito estudadas recentemente, elas não são as únicas, mas elas têm sido bastante estudadas, dado, de novo, esse problema de obesidade. A gente quer entender melhor como é que são os mecanismos de fome e de saciedade dentro do nosso organismo. Tudo bem? Então, é um campo de pesquisa bastante ativo hoje na fisiologia, em quem estuda o corpo humano. Bom, esses mecanismos que eu acabei de mostrar para vocês são mecanismos que a gente diz mecanismos de curto prazo. Eles agem em questão de minutos ou de horas. Mas existem também mecanismos que agem em longo prazo, em questão de dias, de semanas, para regular o nosso peso corporal. E o principal deles, o mais estudado, a partir da década de 90 do século passado, é a leptina. Um hormônio que, eventualmente, vocês também já ouviram falar, porque é um hormônio que está bastante na moda. A leptina ela age a longo prazo, no controle da fome e da saciedade. A leptina é um hormônio produzido não por uma glândula, mas pelo tecido adiposo, pelos nossos adipócitos, pelas células lá que compõem o nosso tecido adiposo. De forma que, quanto mais leptina, quanto mais tecido adiposo, mais leptina. E qual que é a ação da leptina? A leptina vai agir lá no hipotálamo, naqueles núcleos hipotalâmicos que eu acabei de comentar com vocês, e naqueles núcleos ela vai produzir sensação de saciedade, e com isso vai diminuir a ingestão de alimentos, vai diminuir a ingesta. Além de, paralelamente, aumentar o gasto energético. Ela ativa o sistema simpático e ativa outros sistemas, de maneira que eu aumento o gasto energético. Lembra lá daquele balanço que a gente viu nas primeiras aulas dessa semana? Se eu aumento o gasto e diminuo a ingesta, eu tenho a balança pendendo para um lado e o contrário. Se eu diminuo o gasto e aumento a ingesta, a balança vai para o outro. Então, o que a leptina faz? Eu tenho aumento de gordura, aumento de leptina, diminui a ingesta, aumenta o gasto. Isso tende a produzir uma diminuição do tecido adiposo, eu passei a comer menos e gastar mais, eu diminuo o tecido adiposo, com isso eu diminuo os níveis de leptina, se eu diminuo o nível de leptina, agora eu aumento a ingesta e diminuo o gasto energético. Ou seja, notem que eu tenho uma alça de retroalimentação positiva aí. Quanto mais gordura, mais leptina, quanto mais leptina, menos ingesta, mais gasto, com isso eu diminuo a quantidade de tecido adiposo e acabo diminuindo o nível de leptina, de maneira que eu tenho agora um mecanismo de balanço, de regulação do peso corporal, de estase do peso corporal. Tudo bem? Claro que isso a longo prazo. Bom, vocês devem estar se perguntando, mas e as pessoas obesas?
né? Uma pessoa obesa, ela tem bastante tecido adiposo, ela tem bastante, então, portanto, produção de bastante leptina. Por que então ela come tanto? Ela deveria comer pouco, ela deveria ter uma sensação de saciedade constante, porque ela tem bastante leptina produzida por um tecido adiposo que é abundante nela. O que está acontecendo aí? Os pesquisadores têm tentado entender o que acontece e uma das respostas parece ser o fato de que essas pessoas, a gente tem uma tendência a desenvolver resistência à leptina, resistência à ação da leptina. A leptina é produzida, é secretada, mas as nossas células elas não agem de maneira adequada nas nossas células, por N mecanismos que estão sendo investigados também recentemente. Tudo bem? Bom, então esses são os mecanismos de controle da fome e da saciedade. Eu queria agora comentar com vocês, também de maneira bastante introdutória, os mecanismos de controle do processo de digestão, do processo digestivo. Tudo bem? De maneira bastante resumida. Basicamente, esse controle se dá por dois tipos de reflexo, né? Reflexos que a gente chama de curtos ou de alça curta e reflexos que a gente chama de reflexos de alça longa. Tá? O que é um reflexo de alça curta? Essa figura é um pouco complexa, eu vou tentar destrinchar ela, né? Reflexos de alça curta são reflexos que são mediados pelo sistema nervoso entérico. Lembrem lá de aulas anteriores, o que é o sistema nervoso entérico? São aquelas redes, né, aquela rede de neurônios, né, duas redes, tanto o plexo submucoso quanto o plexo mioentérico, que revestem o trato gastrointestinal e que controlam a secreção e a motilidade desse trato. Né? Um reflexo de alça curta, ele depende só do funcionamento dessa rede, sem a participação do encéfalo. Por isso, alça curta. Por exemplo, uma substância um alimento pode chegar aqui na luz do trato, ele vai ser percebido por receptores aqui, ele vai desencadear uma resposta de neurônios aqui dessa rede neural e esses neurônios vão mediar uma resposta, sem que o encéfalo precise participar. Por isso, alça curta. Ao passo que um reflexo de alça longa envolve necessariamente a participação do encéfalo. O encéfalo, o cérebro, o tronco, enfim, estruturas encefálicas enviam informações, né, para o trato gastrointestinal e controlam o funcionamento do trato gastrointestinal, principalmente pela alça, né, pela divisão autonômica, tanto simpática quanto parasimpática. Vocês lembram lá, sistema nervoso autônomo, né? Recapitulem essa aula, quem não lembra. O sistema simpático, em geral, inibe o processo de digestão, enquanto que o sistema parasimpático estimula o processo de digestão, tanto a motilidade quanto as secreções gástricas. Gástricas não, né? Gastrointestinais, né? Do trato inteiro. Tudo bem? E lembrando, de novo, uma coisa que eu já comentei em aulas anteriores, que a principal saída do sistema parasimpático é o nervo vago. 10º par, né? O nervo vago é uma eferência parasimpática importante e que inerva todo ou quase todo o trato gastrointestinal. Ok? E é o principal responsável, portanto, por esse reflexo de alça longa. Para estudar o processo de digestão, a gente costuma dividir a digestão em 3 fases, né? Uma fase cefálica, uma fase gástrica e uma fase intestinal. Vamos olhar muito rapidamente quais são, né, o que acontece em cada uma dessas fases. A gente já viu um pouco isso em nas aulas anteriores, mas eu queria agora usar isso para resumir um pouco do que a gente já viu nessas últimas aulas. A fase cefálica, ela começa antes da gente começar a ingerir o alimento. Então, por exemplo, eu estou andando na rua, sinto o cheiro de uma churrascaria. Eu adoro carne e sinto o cheiro da churrascaria. Começo a salivar, meu estômago às vezes começa até a roncar, eu começo a salivar, acho que todo mundo já passou por essa experiência. Ou eu vejo na TV uma foto, né, uma figura estou vendo um programa de culinária, eles estão fazendo uma comida super gostosa, eu começo já a salivar, né, meu estômago já começa a se mexer todo ali. Isso acontece porque, por meio do olfato, da visão, ou até da memória, né, às vezes só o fato de eu lembrar de uma comida que eu gosto já me faz salivar, né? Então, por meio dos órgãos do sentido, eu começo a perceber que o alimento está em vias de ser ingerido, né, ou potencialmente de ser ingerido, e isso começa por meio principalmente da saída vagal, né, parasimpática, eu começo a estimular a glândula salivar, começo a estimular a motilidade gástrica, a secreção gástrica, ou seja, no fundo o que está acontecendo começa a existir uma preparação do organismo para a chegada do alimento.
né? Esse é o início da fase cefálica, né? A preparação do organismo para a chegada do alimento. Uma vez que o alimento chegou, dá-se início ao processo de mastigação e de deglutição. Mastigação, né, os dentes, por meio dos dentes da língua, a gente começa a cortar o alimento, a macerar o alimento, né, a misturar esse alimento com a saliva, com a língua. O processo de mastigação ele tem um componente voluntário, a gente pode controlar, vocês sabem disso, obviamente, embora ele também tenha um componente automático, né? Existem centros lá no tronco cerebral que controlam a mastigação. A gente não precisa ficar pensando, quando a gente está mascando um chiclete, não precisa ficar pensando em cada movimento que eu faço. Existem centros ali no tronco que regulam esses movimentos automatizados, né? A gente falou disso lá nas primeiras aulas. Com o processo de deglutição acontece algo semelhante, né? O processo de deglutição, ele também tem um componente voluntário, né? Eu pego a língua, empurro o alimento contra o palato, né? Contra o palato mole aqui, né? E o alimento começa a deslizar lá em direção ao esôfago, e a partir de um determinado momento é desencadeado um reflexo, e aí a coisa já é involuntária, né? Um reflexo complexo até certo ponto, né? A epiglote, por exemplo, precisa obstruir a entrada da traqueia aqui, né? Para o alimento não ir lá para o trato respiratório e descer para o esôfago. E aí, uma vez no esôfago, o processo ele é involuntário. O alimento desce pelo esôfago por meio de movimentos peristálticos, a gente já comentou isso, né? E vai parar lá no estômago. Quando ele chega lá no estômago, eu tenho a segunda fase, que é a fase gástrica. Ou seja, a fase gástrica são as reações, né, são os acontecimentos que acontecem com o alimento lá no estômago. E a gente já viu um pouco, isso. Né? Essa figura é uma figura complexa, mas ela resume um pouco do que a gente já viu. Né? Quem ainda não pegou, lembra lá da aula que a gente falou do estômago? Resumidamente, o que acontece é, o bolo alimentar chega no estômago, ele estimula as células G, né, células endócrinas a produzirem gastrina. A gastrina vai estimular as células parietais a produzirem ácido, né, HCl. Esse ácido vai estimular as células principais a produzirem pepsinogênio, né, que vai virar pepsina. E aí, com isso, eu tenho o início do processo de digestão gástrica lá no estômago. Okay? Eu sei que eu resumi aqui de maneira muito rápida, se vocês estiverem com dúvida, relembrem lá na aula, em algumas aulas atrás, que a gente viu isso com um pouco mais de detalhe. Tudo bem? Essa é a fase gástrica. E, finalmente, né, o conteúdo estomacal, né, o quimo lá acidificado do estômago vai sendo lentamente, de uma maneira bastante controlada também, liberado para o intestino delgado, né, para o duodeno, a primeira porção do intestino delgado, e aí dá-se início à fase intestinal. Né? O que acontece na fase intestinal? Nós já vimos algumas coisas em aulas anteriores, né? Eu tenho a secreção de bile, eu tenho a secreção de suco gástrico, e eu queria agora, nessa última aula, falar um pouco da regulação desse processo. Né? A regulação desse processo ela é neural, mas ela é também humoral, ou seja, ela depende de hormônios, ela depende de substâncias químicas, e duas delas são fundamentais. Né? A primeira é a colicistocinina, que eu acabei de comentar agora há pouco, né, uma substância que gera a sensação de saciedade, mas ela também tem uma outra função, que é a função de estimular a produção de suco pancreático. E a secretina, que também tem a mesma função, ou seja, de estimular a produção e a secreção do suco pancreático pelo pâncreas. Então, a colicistocinina e a secretina, elas são produzidas e secretadas por células lá do duodeno, elas caem na corrente sanguínea e vão agir no pâncreas, estimulando a produção do suco pancreático. Tudo bem? A produção e a secreção do suco pancreático. Tem uma diferença entre essas duas substâncias. Então, a secretina estimula a produção de água e de bicarbonato, enquanto a colicistocinina a produção de enzimas, mas para a gente aqui isso não importa muito. Né? Eu queria só lembrar de como se dá esse controle. Ou seja, por que o pâncreas libera o suco pancreático bem no momento em que o alimento está lá? Porque eu tenho substâncias que mediam esse processo. Da mesma maneira, eu poderia perguntar por que a bile secreta, né, por que a vesícula biliar, secreta a bile bem no momento, né, no exato momento que a comida está presente no intestino delgado? Por meio da ação dessas duas substâncias. Ou seja, a colicistocinina e a secretina, né, a gente vai ver nessa figura seguinte, a colicistocinina e a secretina também agem, além de agirem no pâncreas, né, ao caírem na corrente sanguínea, elas também vão agir no fígado e na vesícula biliar. Então, a secretina estimula o fígado a produzir bile
enquanto que a colicistocinina tem um efeito na vesícula que é o de provocar a contração da vesícula e a consequente liberação da bile lá no duto que vai levá-la até o intestino delgado. Tudo bem? Então, com isso vocês percebem, né, ou começam a perceber que o processo de digestão ele é finamente controlado. Eu estou dando alguns exemplos aqui de como esse controle se dá de maneira química, mas relembrando, além desse controle químico, existem aqueles reflexos, tanto de alça curta quanto de alça longa, que eu acabei de comentar com vocês. Né? Isso aqui é tudo inervado também pelo sistema nervoso central, né, simpático e parasimpático. E finalmente, pessoal, para a gente terminar, né, uma vez a fase intestinal da digestão, ela termina lá no intestino grosso, né, com a formação das fezes. Né? Eu tenho lá o material fecal que é produzido no intestino grosso e por meio de movimentos de massa do intestino grosso, esse material vai sendo deslocado ao longo do dia em direção ao reto. Esses movimentos de massa eles acontecem 1, 2, 3 vezes por dia, claro que isso varia. Né? Eles vão impulsionando o material fecal em direção ao reto. Quando esse material chega lá no reto, ele desencadeia, ele provoca a distensão do reto e desencadeia o reflexo de defecação. É um mecanismo reflexo que promove movimentos peristálticos, né, movimentos que impulsionam as fezes em direção ao ânus, ele relaxa o esfíncter anal interno, né, e as fezes podem então ser expulsas. Lembrando que existe ainda um outro esfíncter, né, uma outra musculatura, essa não é uma musculatura reflexa, é uma musculatura somática, está sob controle somático, músculo esquelético, e, portanto, a gente consegue controlar, está sob controle voluntário, ainda bem. Né? A gente consegue controlar o momento da defecação graças a esse controle voluntário que tem lá no esfíncter anal externo. E, com isso, a gente tem a expulsão das fezes, né, e termina o processo de digestão. Tudo bem, pessoal? Então, acho que com essas 4 aulas a gente conseguiu ter uma visão introdutória, é claro, mas global de quais são. Né? A gente começou lá com a química dos alimentos e terminou hoje com o controle tanto da fome e da saciedade quanto do processo de digestão. E eu acho que deu para a gente ter uma visão geral desse sistema tão importante, né, para a manutenção da nossa saúde, que é o sistema digestório. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos futuramente.